Então, mais uma vez, boa noite. Hoje é 21 de novembro, aula de análise de projeto de algoritmos. Nosso assunto hoje é ordens assintóticas. Eu lembro que esse início a gente está dando a fundamentação matemática, que vai nos possibilitar depois começar a analisar os algoritmos. Portanto, esse começo é um pouco árido, né? Na verdade, nós vamos ter que fazer depois uma vamos usar, essas ferramentas vão fazendo mais sentido na medida em que a gente vai caminhando com a disciplina, tá? Então, ordens assintóticas. Vamos lá. Primeiro, a ideia de função de complexidade. Esse conceito, função de complexidade, é um conceito que vai permear todo o nosso trabalho aqui. Já falei um pouco sobre ele, vocês têm uma noção do que é. Então, o que é importante lembrar? A função é uma função no sentido matemático. É a função que te associa de um número em outro número, de um conjunto em outro conjunto. No caso, é uma função de n em n. Ela toma um número natural e retorna um número natural. Mas, às vezes, esse número natural não é assim tão preciso. O que eu quero dizer com isso? Um algoritmo ele tem um comportamento. A entrada do algoritmo é o que quer que faça sentido o conjunto de parâmetros que o algoritmo recebe como entrada, e esses parâmetros, todo esse conjunto de entrada tem que ser codificado de alguma maneira. Então, para citar o nosso exemplo perene, o exemplo que sempre existe, que são os algoritmos de ordenação. O que o algoritmo de ordenação recebe como entrada? Uma lista. Mas pode ser um vetor de caracteres, um vetor de números, de ponto flutuante, pode ser um vetor de strings, pode ser uma tabela de banco de dados, pode ser uma série de coisas. Então, nem todas elas estão codificadas da mesma maneira. Mas um algoritmo de ordenação, ele pode receber um vetor de ponteiros, por exemplo. E a dereferenciamento desse ponteiro te dá acesso a um objeto que pode ser comparado com outros. Então, ao executar um algoritmo de ordenação, eu recebo como entrada algum tipo de lista, uma estrutura, processo aquela estrutura e retorno aquela mesma estrutura ordenada. Então, o que é a entrada? É um número no sentido de uma medida do tamanho dessa entrada. Por quê? Quase todo algoritmo conhecido, a quantidade de processamento que vai ser executado para executar o algoritmo depende do tamanho da entrada. Nosso exemplo do algoritmo de ordenação é exatamente isso. Quanto maior for a lista, mais processamento eu tenho. Mas esse mais processamento não significa que seja proporcional ao tamanho da entrada. Então, é importante lembrar isso. Normalmente não é proporcional, normalmente é mais do que proporcional. Então, e também um algoritmo não é característica de um problema. Eu tenho um problema para ser resolvido, eu tenho que ordenar uma lista, eu tenho que encontrar o caminho mínimo num grafo, eu tenho que encontrar a solução do caixeiro viajante para um mapa, eu tenho que resolver um problema de programação linear, eu tenho que encontrar a satisfação de uma fórmula lógica. Todos esses são problemas. Quando eu digo um problema, não é um problema específico. Um problema, por exemplo, ordenação, um problema genérico. Uma instância desse problema é uma lista concreta que eu tenho que ordenar. Então, a ideia de complexidade, sem querer fazer trocadilho, né? A ideia de complexidade, por si só, é uma ideia complexa. Porque não, para um algoritmo determinístico, o conceito de determinístico está claro para vocês? Só me responde sim ou não. Sim. Sim, determinístico ou não determinístico, tá? Um algoritmo determinístico, nem todo algoritmo é determinístico, tá? Mas um algoritmo determinístico, para uma dada entrada específica, concreta, ele executa um número concreto de operações.
Mas, para uma outra entrada, mesmo que ela seja do mesmo tamanho, ele pode executar um número diferente de operações. Isso significa que o algoritmo, ou seja, a complexidade do algoritmo, é sensível não apenas ao tamanho da entrada, mas à qualidade da entrada. Antes de eu continuar, o que então a gente entende por complexidade? Nós temos duas medidas que são as mais importantes: a complexidade de tempo e a complexidade de espaço. Complexidade de tempo é uma medida, uma abstração feita do tempo que aquele algoritmo vai levar para ser executado. É evidente que eu não posso cronometrar o tempo que ele vai levar para executar. Por quê? Porque eu tenho plataformas distintas, computadores distintos, sistemas operacionais distintos, implementações distintas, feitas em linguagens de programação diferentes, com diferentes paradigmas, uma linguagem interpretada, compilada e por aí vai. Você sabe que a variedade é tão grande que eu não posso simplesmente dizer que o algoritmo tal é mais rápido, que o algoritmo A é mais rápido do que o algoritmo B, se implementado em C++, na plataforma Linux, na versão tal, compilado pelo GCC, com tais e tais parâmetros de compilação. É evidente que não pode ser assim que a gente mede a complexidade, o tempo, a eficiência de um algoritmo. Então, o que nós vamos medir, na verdade, não é o tempo de execução, mas um indicador desse tempo, de forma que eu possa me abstrair de todos esses detalhes, plataforma, parâmetros de plataforma, linguagem, compilador e tudo isso, e ter uma medida efetiva. Em ciência, normalmente, quando nós temos vários fatores influindo no fenômeno, no resultado do experimento, para determinar quanto um certo parâmetro está influenciando no experimento, eu preciso fixar todos os parâmetros e variar apenas um, e verificar qual que é a variação do resultado do experimento mediante a variação daquele parâmetro. Se eu deixar todos os parâmetros variando ao mesmo tempo, eu nunca vou saber o que está fazendo aquele resultado acontecer. Então, se você tem um fenômeno lá num laboratório de química, você tem uma reação química acontecendo, você tem ali a pressão dentro do reator, você tem a temperatura dentro do reator, você tem uma umidade, acidez, uma série de outras coisas que interferem. Então, você vai repetir aquele mesmo experimento, variando só a temperatura. Depois você vai repetir aquele mesmo experimento, variando só a pressão, e assim por diante. Aí, diante da diferença do resultado, você consegue identificar qual o fator que está influenciando. Na matemática, a gente tem esse conceito muito claro na derivada parcial. Não sei se vocês se lembram. A derivada parcial tem uma função de duas ou mais variáveis. O que é a derivada parcial? É a taxa de variação de uma função em função de uma variável, em relação a uma das variáveis. Quando eu faço uma derivada de uma função em relação a x, eu suponho que o y ficou constante. Então, eu seguro o y, seguro o z, quantas variáveis for, e vario só o x. Aí eu vejo quanto que a função está variando. Depois eu seguro o x e vario só o y. Aí eu vejo quanto que a função está variando. Então, para analisar o algoritmo, a gente tem que fixar todos esses parâmetros e deixar só um valor exato. E, normalmente, nós estamos interessados em toda essa teoria, o objetivo é desenvolver algoritmos melhores e comparar algoritmos. Ora, para comparar algoritmos, o meu interesse é saber qual é o melhor algoritmo para uma certa situação. Então, dentro de um mesmo problema, eu preciso definir um conceito fundamental, nem coloquei isso por escrito ali, mas o conceito é fundamental, nós vamos voltar nele depois, que é o conceito de operação elementar. Então, eu vou medir o tempo de execução? Não. Eu vou dar um indicativo do tempo de execução, abstração feita da plataforma em que o algoritmo está rodando, que é o número de operações elementares. Qual é o número de operações elementares no algoritmo de ordenação? Quer dizer, qual é a operação elementar? A operação elementar é a comparação de dois elementos. Você não tem como colocar nada em ordem se você não conseguir olhar para dois elementos e falar, esse é maior que esse é menor que esse. Então, é comparar os dois elementos
e retornar ou esse é maior ou esse é maior, e eu coloco em ordem, executo o que o algoritmo manda executar numa situação como essa. Não existe operação mais simples do que comparar dois algoritmos. Alguém vai levantar, espera aí, se eu estiver comparando duas strings, por exemplo, a própria comparação é uma operação complexa. Tem duas strings, eu tenho que comparar no sentido lexicográfico, né, igual um dicionário. Se o primeiro caractere for igual, eu tenho que ir para o segundo, e assim por diante, até achar um caractere diferente, andando para frente nos dois strings. E a hora que eu achar um diferente, aquele que tiver o caractere menor naquela posição é menor. E se um dos dois da alvarrei chegar no final e o outro não, aquele é menor. Se os dois chegarem ao final juntos, é porque os dois são iguais. Veja bem, isso não é uma comparação simples, uma comparação que envolve um algoritmo. Mas para o algoritmo de ordenação, essa é uma operação elementar. Então, não necessariamente ela é tão simples assim. Se você lembrar, ao comparar, por exemplo, dois números em ponto flutuante, é evidente que essa operação já existe implementada no hardware, mas ela não é uma operação simples, uma operação bit, que você faz alguma coisa com 2 bits. Você vai ter que fazer uma comparação. E a representação ponto flutuante é complexa. Você tem ali mantissa, sinal, e comparar com expoente. Então, é uma operação complexa, só que ela já acontece dentro do processador. A gente nunca teve que implementar bit a bit, uma comparação entre dois pontos flutuantes. Mas em strings, a gente com frequência tem que fazer essa comparação. Aí a gente lembra que ela é complexa. Bom, isso não me importa. Se eu tiver usando um algoritmo para ordenar uma lista de números de ponto flutuante, ou se eu tiver usando um algoritmo de ordenação para ordenar uma lista de strings, eu não posso ficar preocupado com a implementação, com os detalhes da implementação da operação de comparar, porque isso não tem nada a ver com o algoritmo. Todo algoritmo de ordenação que usa comparação, são quase todos, ele vai depender dessa operação. Então, eu vou usar o mesmo algoritmo para ordenar uma lista de inteiros, uma lista de caracteres, que a comparação é muito mais simples, ou uma lista de strings, que a comparação é mais complicada, mais demorada. Não faz diferença. Eu estou interessado no algoritmo. Tá? Então, a complexidade de tempo para nós é isso. É um indicativo do tempo que aquele algoritmo vai levar para ser executado. Como que eu faço isso? A quantidade de comparações entre dois elementos. Todas as comparações que eu poderia executar, que o algoritmo vai executar, é uma medida, é um número de comparações. E o que é complexidade de espaço? É o tamanho total de memória que eu preciso.
Oi, gente. Estou com um problema sério com o provedor aqui, me desculpem. Depois eu edito o vídeo aí para cortar esse pedaço. Vou continuar aqui. Cai do nada e volta depois de alguns minutos. Isso acontece várias vezes por dia. Já pedi ao técnico para vir aqui, eles não mandam. Me desculpe. Vou resolver isso essa semana ainda. Onde é que nós estávamos? Acho que você ia começar a falar de complexidade de espaço. Isso aí. Eu também não sei que hora que caiu, né? Tá, complexidade de espaço. Então, o que é complexidade de espaço? Complexidade de espaço é uma medida da memória que você precisa para executar. Então, claro que, dependendo da forma como essa memória é alocada, ela pode ser estática ou dinâmica. Se ela for dinâmica, vai variar ao longo do tempo, ao longo da execução. Qual é o máximo de memória que eu uso em determinado instante de tempo? Isso é o que a gente chama de complexidade de espaço. Por questões práticas, a complexidade de tempo foi se tornando mais importante com o avanço dos anos. Essa teoria de complexidade, ela surgiu no início dos anos 70, então ela vai fazer agora, já fez 50 anos que essa teoria surgiu. E nessa época os computadores eram muito diferentes do que é hoje, né? Existia uma quantidade muito pequena, uma universidade como a UFJF teria um computador, talvez dois, dependendo do caso. E os computadores eram, se você fizer uma estimativa, só para vocês entenderem, isso é uma questão bem prática, tá? Quando eu estava aí onde vocês estão, fazendo graduação, eu entrei para a universidade em 1988. Meu pai comprou um computador para mim. O computador era um AT286, que tinha 1 mega, não 1 giga, não, 1 mega de memória RAM, da qual o DOS, que era o sistema antecessor do Windows, só conseguia usar 640K de memória, tá? E ele tinha 40 megabytes de disco. E a velocidade de operação dele era de 6 megahertz. 6 kilohertz. Gente, agora até isso na dúvida. Se você olhar para um computador típico de hoje, um computador que vocês têm como estudantes, você vai ver que, depois a gente faz essa continha, se der tempo. Pode até pesquisar aí hoje. A memória hoje típica de um laptop é 16 GB ou 32 GB. Se comparar, eu tinha 32, a memória hoje disponível, tá? Se pegar um 16, que é o mais conservador, 16 mil vezes mais memória. E o processamento andou de kilohertz, ele andou mais ou menos 1000 vezes mais rápido. Tá? É mais ou menos essa versão. Quer dizer, a memória disponível nos computadores hoje, ela está muito maior do que o tempo de processamento. Isso significa que, veja bem, um computador na época que surgiu essa teoria, era muito comum um computador ter menos de 1K de memória disponível para cada processo. 1K que eu digo é 1 kHz, né? 1 kilobit, desculpa, 1 kilobyte, kbyte. Isso significa que, naquela época, o pessoal tinha que pensar com muito cuidado, tinha que usar a memória com muita parcimônia. Hoje isso não é mais verdade. A gente faz um programa assim, você não pensa muito na memória. Claro que eu tenho memória virtual, mas os discos SSD são muito rápidos também. Então, mesmo há mais tempo, tá? Mesmo antes de existir SSD, que 10 anos atrás, que não era comum ainda, a gente não tinha essa preocupação tão grande com memória quanto a gente tem com tempo de execução. Então, por essas questões, a complexidade de tempo acabou se tornando mais importante em termos práticos, porque essa teoria toda tem muita importância prática do que a complexidade de espaço. Memória hoje é mais barata, está mais abundante do que tempo de processamento. Por essa razão, nós vamos falar quase sempre aqui em complexidade de tempo, vamos falar muito pouco de complexidade de espaço. Então, e um último aspecto importante, que é aquilo que eu disse no início, o comportamento do algoritmo não é inteiramente determinado pelo tamanho da entrada.
Vocês já estudaram algoritmos de ordenação? Você sabe que o algoritmo, por exemplo, como o Quicksort, ele não se comporta do mesmo jeito se a lista estiver ordenada ou não ordenada. Então, isso significa que, dependente do tamanho da lista, não basta para determinar o tempo, a complexidade de tempo do algoritmo. A qualidade da entrada também faz diferença. Isso significa que, se eu pensar em termos quantas comparações o algoritmo determinístico, vai executar, ou quantas operações ele vai executar para esta entrada específica, isso está determinado, que eu já sei exatamente como ele vai se comportar. Mas para uma entrada deste tamanho, eu não sei como ele vai se comportar. Quer dizer, eu tenho que ter uma estimativa. Mas aí, se a entrada é, então, uma variável aleatória, a qualidade da entrada é aleatória, então o resultado também é aleatório. Aleatório que eu falo assim, não é previsível. Que tipo de entradas eu vou receber? Dependendo de como você programa o algoritmo, para ele botar o pivô na frente ou atrás, no caso do Quicksort, ele vai funcionar melhor com listas de um certo tipo. E aí, que tipo de listas eu vou estar ordenando? Então, tem um sistema específico rodando num certo momento, e ele tem que executar muito tempo de processamento ali, muitas vezes o algoritmo de ordenação, e o comportamento do algoritmo vai variar de acordo com o tipo de entrada. Então, eu posso pensar assim, uma entrada de qualquer tipo, aleatória, em que os elementos estão embaralhados de forma aleatória. Você sabe que aleatório não é... Nem todos os aleatórios são iguais. Eu posso ter uma variável aleatória, mas que tem um certo comportamento, uma distribuição de probabilidade. O fato dela ser aleatória não significa que eu não sei nada sobre ela. Você vai jogar um dado, mas você sabe um monte de coisa sobre o resultado do dado. Você sabe quais são os valores possíveis, qual é a probabilidade de cada um acontecer. E jogar 2 dados e somar o resultado, mesma coisa. Então, muitas vezes, a função de complexidade de uma entrada qualquer não é um número específico, mas é uma variável aleatória. Tá? Então, é possível fazer uma análise também randômica, análise aleatória ou probabilística do algoritmo. Nós não vamos fazer isso aqui, isso é muito complexo, é muito difícil de fazer. Mesmo na literatura, a gente vai achar muito poucos exemplos disso sendo feito. Normalmente, a gente se pega no que nós chamamos de caso médio, se eu conseguir fazer um estudo do tipo de entrada que pode acontecer, eu tenho uma ideia do comportamento do caso médio do algoritmo, e eu estudo também o pior caso possível, o caso péssimo, e o caso ótimo, ou otimista, ou pessimista, também pode-se dizer assim. Aquele caso em que vai acontecer o menor número possível de comparações de todas as entradas e o maior número possível de comparações, não, perdão, de operações elementares, tá? Então, a ideia de função de complexidade é um conceito que ainda vai aparecer, ainda vou refinar esse conceito mais com vocês. Mas antes, eu quero olhar para esse conceito aqui e vamos pensar nela só como uma função. Tá bem? É uma função de um número natural e um número natural. A entrada da função, o argumento da função é o tamanho da entrada e a saída da função é um número que indica a complexidade, o número de operações elementares, que é o indicativo do tempo de execução do algoritmo, o indicador do tempo de execução do algoritmo. Então, eu citei aí 3 funções. São funções, usa a variável n em vez do x para lembrar que é um número inteiro positivo. 1000n, 10n ao cubo e 2 elevado a n. São possíveis funções de complexidade. Elas não se comportam da mesma maneira. Olha esses números que eu tenho aqui. Eu tenho os valores de n de 0 a 16. Quando n é 0, o número de comparações é 0, exceto a exponencial, que é 1. Mas quando eu chego em N1, esse aqui vai executar 1000 operações, esse aqui 10, esse aqui 2. À medida que eu vou crescendo, essa relação entre eles vai se modificando. Quando eu chego aqui no 10, esse aqui está executando 10.000 operações, esse aqui também executa 10.000 operações, e esse aqui executa pouco mais do que 1000. Daí para frente, repara que o maior de todos aqui era o 1000n, até chegar no 10. Daqui para frente, o 10n ao cubo passa a ser o maior.
Mas quando eu chego aqui entre o 15 e o 16, o 2 elevado a n passa na frente. Eu vou mostrar para vocês aqui um recurso que a gente tem para comparar funções. Eu gosto de mostrar na hora, porque vocês mesmos podem fazer, né? Para que aqui eu tenho que... É difícil comparar as duas três aqui. Bem. Tinha que abrir mais aqui. Vou botar um modificador aqui. Só para a gente poder... olhar para a cara dessas funções. Olha bem. A primeira delas é essa vermelha aqui, ó. Quando chega em... repara que a vermelha é a função linear, que é 1000x. Quando chega em 10, essa função aqui, que é cúbica, quando chega em 10, ela passa na frente. E aqui, ó, 10 a 20. Então, o 15 e o 16 estão mais ou menos por aqui. É a hora que a exponencial passa da cúbica. Tá? Exatamente os valores que nós vimos... Cadê? Peraí. Aqui, ó. Quando eu chego no 10, a linear e a cúbica ultrapassa a linear no 10, e a exponencial ultrapassa a linear entre o 13 e o 14 e ultrapassa a cúbica entre o 15 e o 16. Vou voltar para funções. Aqui, ó, a exponencial, que é a verde, ela passa da linear aqui, ó, entre o 13 e o 14, aqui está 12 e 14, tá? Entre um e outro ela passa, e ela passa a cúbica aqui entre o 15 e o 16. Bom, vocês viram que dessas funções todas aí, nem sempre a gente está acostumado a ouvir dizer que esse aqui é um polinômio, ele é uma função, um algoritmo melhor. Essa aqui é uma função cúbica, ela é melhor do que se fosse uma exponencial, por exemplo, mas é pior do que essa aqui. Bom, se eu tiver uma instância de tamanho 10, a exponencial é melhor. Se eu tiver instância de tamanho 20, certamente as outras são melhores. Por que que a gente, então, diz que uma função, um algoritmo com uma função polinomial é sempre melhor? Isso vocês já ouviram falar, não é novidade para vocês. Porque, na verdade, nós só estamos interessados em estudar complexidade de algoritmo porque os algoritmos tomam tempo de execução. Se eu tenho uma instância de tamanho 10, pequenininha, não importa que eu tenha um algoritmo muito ruim para resolver aquele problema, o tempo vai ser muito pequeno. Se um leva 10 milissegundos e o outro leva 1 milissegundo, isso não faz muita diferença, a não ser que eu vá executar esse algoritmo muitas e muitas vezes. Então, normalmente, nós estamos preocupados com o comportamento do algoritmo para instâncias grandes, não para instâncias pequenas. E é justamente por causa dessa dificuldade de comparar, se eu disser, por exemplo, assim, ó, 2 elevado a n é maior do que 10 vezes n ao cubo, está errado dizer isso. Eu sei que é uma função que cresce mais. Então, um algoritmo que tem uma função de complexidade como essa é um algoritmo pior, mais lento do que um algoritmo com essa função. Mas ele não é mais lento em qualquer valor. Então, eu não posso dizer 2 elevado a n é maior do que 10 vezes n ao cubo. Mas eu queria uma maneira de classificar essas funções, de especificar, de ser preciso a respeito dessa complexidade, sem dizer uma coisa que, estritamente falando, não é verdade, quer dizer que uma função é maior do que a outra. Então, como que eu sintetizo a ideia de que essa função, a partir de um certo valor, e daí para frente, ela vai ser maior? É aqui que entra a ideia das ordens assintóticas, que é uma maneira de classificar funções.
Então, olha, eu lembro uma coisinha que vai ser importante aqui para nós. Você pega essa função, f de x igual a x ao quadrado mais 12x mais 6. Você vai te perguntar que tipo de função é essa? Você vai dizer uma função quadrática. Se ela não tivesse esse termo x ao quadrado, se fosse só 12x mais 6, seria uma função linear. No caso, uma função afim, né? De primeiro grau. E se eu não tivesse esses dois termos, tivesse só o 6, seria uma função constante. Mas, se eu tiver só um x ao quadrado mais 12x sem o 6, ela ainda assim seria quadrática. Se eu tiver um x ao quadrado sozinho, sem mais nada, ainda assim ela é quadrática. Não é a mesma função, mas ainda assim seria quadrática. Então, por que é que nós, se ela tem um termo quadrático, um termo linear e um termo constante, por que é que a gente diz que a função é quadrática? O termo linear e o termo constante não são importantes? A resposta é, são importantes. Do mesmo jeito que a gente viu na classificação de funções, eles são importantes só quando o x é pequeno. Quanto maior for o x, menos ele é importante que ele é. Lembra do cálculo que vocês já estudaram? Esse limite aqui, x elevado a n mais a sobre x elevado a m mais b, qual é o valor desse limite se o n for menor do que o m? Você sabe que esse limite vai dar zero, se n for menor do que m, tá? Se o n for maior do que m, dá infinito. Ou seja, o que isso significa para nós? Que um polinômio de menor grau, à medida que o x cresce, um polinômio de menor grau vai ficando com valor menor. Quando o x tende a infinito, significa que existe um x que é suficientemente grande de forma que o polinômio de cima seja suficientemente menor do que o polinômio de baixo. Ou seja, no final das contas, o polinômio de maior grau sempre é maior, nos valores que nos interessam, que são aqueles para as instâncias maiores. Porque nas instâncias pequenas, todos os algoritmos são rápidos, em termos do tempo que interessa para nós. Mas aí a gente se pergunta, será que funções polinomiais de grau menor são sempre menores que as de maior grau? Nós já vimos que não. Nós acabamos de ver aqui um exemplo em que uma função cúbica é menor do que a função linear até o n ser 10. Nós vimos também no gráfico que existe um ponto em que elas se interceptam. Essa azul aqui é a função cúbica, em todo esse intervalo aqui, ela é menor do que a vermelha, que é uma função linear. E a exponencial, ela é menor do que a primeira até aqui, e ela só vai ultrapassar a outra nesse ponto aqui, que é um pouco depois do 15. Então, estritamente falando, não é verdade dizer isso. Funções polinomiais são sempre menores que as funções exponenciais. Os algoritmos exponenciais são piores, mas as funções polinomiais nem sempre são menores. As funções polinomiais crescem menos, aí você tem que definir bem o que significa crescer e como é que eu posso comparar o crescimento de uma função com o crescimento de outra. Normalmente, a medida do crescimento de uma função é a derivada dessa função. Mas a derivada de uma função varia de ponto a ponto. A taxa de crescimento instantâneo da função naquele instante, naquele ponto do domínio dela. Então, não é sempre. Ela não é maior, ela nem sempre é menor, ela nem sempre cresce menos. Vamos olhar de novo o gráfico aqui, olha. Nesse ponto aqui, nas vizinhanças do zero, a derivada dessa função linear é 1000. A derivada dessa função aqui é 0 e a derivada dessa função aqui é 0. Aliás, é 1. Tá certo? Então, nem a taxa de variação é uma medida precisa. Então, olha, eu quero uma maneira eficiente de classificar essas funções. É isso que a gente vai apresentar. E, finalmente, qual o sentido de eu dizer que aquele termo comum que vocês já devem ter ouvido, mas que talvez tenha ficado confuso ainda. Esse algoritmo é polinomial. Esse algoritmo é exponencial. O algoritmo polinomial, o algoritmo exponencial. O que isso quer dizer? Que a função de complexidade dele é uma função exponencial. Provavelmente sim, mas não necessariamente. Tá? Existem algoritmos cuja função de complexidade não é um polinômio, mas ele é chamado de polinomial. Por exemplo, os algoritmos de ordenação. Todos são polinomiais, mas as funções de complexidade não são polinômios. O que isso quer dizer? Então, é isso, essa pergunta que a teoria
que aqui é a teoria, não, que esse tópico aqui, ordens assintóticas, vai nos possibilitar esclarecer, tá bem? Então, vamos definir o que é a ordem máxima, uma ordem máxima de funções. Presta atenção que a definição é formal, e esse conceito é um conceito que é um pouco maltratado pelos livros, tanto de teoria de algoritmos, quanto os livros de análise numérica. Um conceito maltratado, um conceito que é tratado com pouca exatidão. Para mim, por exemplo, pelo menos enquanto estudante, eu achava muito confuso entender o que significa o tal do O de alguma coisa, justamente porque ele é apresentado de forma incorreta. Primeira coisa, dado uma função f, tá? Esse conceito aqui não existe apenas no contexto das funções de números naturais, não. Ele existe em qualquer contexto de função e não é exclusividade, não é usado exclusivamente pela análise de algoritmos, é usado por outras áreas da matemática aplicada e da ciência da computação. Então, presta atenção, f é uma função de NN, domínio natural contra domínio natural. O de f, tá? A ordem máxima de f presta atenção, um conjunto. Não é um número, não é uma função, é um conjunto. Então, O de f é um conjunto de funções. Que conjunto é esse? É o conjunto das funções g, tais que g é uma função de NN, e existe um N0, existe um C, tais que, para todo N, se N é maior que N0, então G de N é menor ou igual a C de F, C vezes F de N. Vou repetir. Dado uma função F, qualquer que seja a função, tá? Eu posso definir a ordem máxima de F. O que é a ordem máxima de F? São as funções. Então, O de F é um conjunto de funções. Qual que é a propriedade que essas funções têm que ter para pertencer a essa ordem, pertencer a esse conjunto? Serem uma função com o mesmo domínio e mesmo contradomínio. E, além disso, que exista um valor N0, exista um valor, uma constante N0 e uma constante C, tais que, para todo N, se N for maior ou igual a N0, então a função G de N, a tal função aqui, que pertence ao conjunto, é menor ou igual a essa constante vezes a função f, que é a função original. Então, olha, explicando melhor, g é a função de nn, existe uma constante c, tal que, a partir de um certo n0, c vezes fn é maior do que g de n. Por que esse n0? Porque eu disse para vocês, a ideia de domínio assintótico, dizer que uma função domina assintoticamente a outra, é uma maneira da gente tornar preciso aquela ideia de que exponencial é maior do que polinomial, que vocês viram que, estritamente falando, não é verdade. Em partes do domínio, a polinomial é maior que a exponencial. Mas a gente sabe que, no final das contas, quem ganha a corrida é a exponencial. Mas não é maior. Então, o que é? A gente diz que a ordem de uma é maior que a ordem de outra, ou que uma função domina assintoticamente a outra. Como é que eu torno isso preciso? Eu falo, tem que existir um número, dali para frente, a função f é maior ou igual a g. Entendeu? Ou, pelo menos, um múltiplo dessa função f é maior ou igual a g. Nesse caso, a gente diz que a função f domina assintoticamente a função g, ou que g é de ordem máxima f. Vamos voltar nas funções que nós apresentamos lá atrás. Opa, estou andando para frente aqui. Nas funções que a gente apresentou lá atrás. Vamos observar aqui. Neste caso, se eu estiver comparando somente essas duas funções aqui, olha bem. Esquece esse 1000 aqui, tá? Esse 1000 eu só coloquei aqui para o gráfico ficar mais claro, para comprimir o gráfico. Isso aqui o vermelho aqui é a função 1000x e o azul é a função 10x ao cubo. Eu posso dizer, olha só, daqui para frente, eles se encontram aqui no n igual a 10, tá vendo? Daí para frente, a função linear nunca mais alcança a função cúbica. Mesmo porque a derivada dessa função aqui é 1000, é uma constante. A derivada dessa aqui é 30 vezes x ao quadrado, 30 vezes n ao quadrado.
Então, a derivada nunca mais diminui. Então, a derivada de uma está crescendo. Então, ela não vai voltar para poder cortar, cruzar de novo com essa de cá. Então, o que seria esse valor n0, esse valor a partir do qual a função é maior que a outra? Justamente esse valor n0, neste caso, é o 10. Entendeu? Existe um ponto a partir do qual a outra é maior. Então, eu poderia dizer, olha, pode me interromper, tá? Eu não sei nem se vocês estão ouvindo aí, mas pode me interromper, levantar a mão, falar qualquer coisa que não tiver claro. Eu quero dizer assim, a função 10n ao cubo domina assintoticamente a função 1000x. Nesse sentido, 1000x pertence à ordem máxima de 10x ao quadrado. Deixa eu até... Posso acrescentar um... Deixa eu colocar uma definição aqui. Não pensei nisso. É 1000x pertence à ordem máxima de 10 ao cubo. Tá bom? As funções que eu dei anteriormente. 1000x pertence à ordem máxima de n ao cubo, fazendo n0 igual a 10, e c igual a 1. Eu falei que para uma função pertencer à ordem máxima da outra, eu tenho que ter um n0, que é um valor inicial, onde a função que cresce mais passa da outra, em definitivo. Ou seja, se n for maior ou igual a n0, então g é menor ou igual a f. G pertence à ordem máxima de f, se, a partir de um certo valor, ela for maior. E a constante, na maioria dos casos, gente, essa constante pode ser 1, tá? Normalmente você precisa dessa constante quando as funções têm, por exemplo, para comparar 10n ao quadrado com 5n ao quadrado, eu preciso de uma constante dessa. Mas nesse caso, olha, eu tenho n0 igual a 10 e c igual a 1. Inclusive, se eu precisar demonstrar que uma função é de uma ordem máxima, o que isso significa? Encontrar esses dois valores. Ou dois valores quaisquer que sigam. Se eu apresentar que o n0 igual a 15, também serve, porque de 15 para cima ele é valor. O n0 igual a 20 também serve, tá? E esse constante aqui ser igual a 2, 3, 4, qualquer valor maior do que 1 também serve. Tá bom? E a gente também pode afirmar que... Deixa eu ver uma coisinha aqui. Sim, melhor, não? E o outro que a gente vai mostrar são com as outras duas funções, né? Que é a função 10n ao cubo também pertence à ordem máxima de x elevado a x. Opa! Não tinha colocado esse exemplo lá. Tá. Pronto.
Agora, nesse caso, eu vou fazer de novo. Só a gente voltar lá. Olha aqui. Quando que o 2 elevado a n passa o 10 ao cubo? Aqui, ó, entre 15 e 16, tá vendo? No 15, o 2 elevado a n, vocês estão vendo aí? No 15, o 2 elevado a n ainda é menor do que 10 elevado ao cubo. No 16, ele já é maior. Então, eu preciso de um valor do domínio, esse n0 vai ser 16. Então, a gente volta lá. N0 é igual a 16. Tá aqui. Tá bem? Também posso fazer que o 1000x pertence à ordem máxima de 2, é de ordem máxima 2 elevado a x. Mesmo jeito. Tá claro até aqui? Esse aqui é um pouco abstrato, tá? Que são definições matemáticas precisas. Então, preciso saber se vocês estão acompanhando. Aqui que vem a confusão. Vocês fizeram cálculo numérico? Responde para mim sim ou não. Sim. Sim. Eu já fiz. Já fez, né? Vocês devem lembrar desse tipo de coisa aqui, série de Taylor. Você já deve ter visto escrito no livro, no próprio slide do professor, esse tipo de coisa, não já? A série aqui, ó, à medida que ela vai subindo aqui, o h ao quadrado, as derivadas e tal, no final você põe O de h ao quadrado, O de h ao cubo. Não é assim? Não lembra? Eu lembro de ter visto em cálculo numérico, perdão. Então, cálculo numérico, exatamente. Em cálculo numérico, você usa série de Taylor, essas coisas. Pois é, qual que é o problema? G pertence a O de F, é escrito como G igual a O de F. Aí, O de H ao cubo é um conjunto de funções. E o cara bota soma aqui. Como é que você vai fazer um número somado com um conjunto? Isso, estritamente falando, está errado. O matemático olha isso aí e tem arrepios, né? Sim. Igual certas coisas que a gente vê o professor de física fazendo às vezes. Eu tenho tendência mais para matemática, eu fico também. Usa isso sem nem explicar por quê. Então, o que significa exatamente eu pegar uma soma, isso é uma função real. X é uma variável real. F é uma função real. Então, f de x é um número no contradomínio da função. Então, f de x é um número real. H é um número real, derivado de aqui. Isso aqui também, esse termo da soma aqui também é um número real. Quando eu tenho o sinal de mais entre dois números reais, eu sei o que eu estou fazendo. É uma adição de números. E o resultado disso é um número, certo? Eu faço aqui, somo mais um número. O resultado disso é um número. Aí eu somo um conjunto de funções. Qual que é o resultado disso? Entendeu a dificuldade? Bom, o que eu quero dizer, na verdade, com isso? Que eu estou somando aqui alguma função que é de ordem máxima O de H ao cubo. É uma função que cresce menos do que H ao cubo. No caso da série de Taylor especificamente, isso é particularmente significativo, porque esse H normalmente é muito pequeno. E a gente sabe que o termo denominador da série de Taylor vai diminuindo, vai aumentando cada vez mais, ele aumenta o fatorial. Então, esses termos, quanto mais vão para frente, eles vão decaindo muito rapidamente. Então, você chega ali pelo terceiro, quarto termo da série de Taylor, você já tem uma aproximação muito boa da função, especialmente se o H for pequeno. Ou seja, se você estiver estimando a função próximo do ponto de referência que é o x. Mas isso é cálculo numérico, gente. Só para esse exemplo só faz sentido para quem já estudou cálculo numérico. Eu queria destacar o fato de que O, presta atenção, não esquece mais disso. O de qualquer coisa é um conjunto de funções, tá? Quando você vê escrito assim, uma função igual a um conjunto de funções, você está querendo dizer, na verdade, que essa função pertence a essa classe de funções. E quando ela aparece num termo assim como adição, você está somando aqui qualquer coisa, o restante dessa série aqui, o que faltou, o que eu removi aqui nessa série, é alguma coisa que pertence a O de H. Está claro isso? Se tivesse na sala de aula, eu falo, repitam comigo. O de F é conjunto de funções. O de F não é função. Escreve várias vezes, assim, para não esquecer. Está claro, né? Então, um exemplo.
Um exemplo seria mostrar que essa função 12n ao quadrado mais 3n mais 7 pertence à ordem máxima O de n ao quadrado. Se ela pertence, então, o que eu quero fazer é encontrar um C e um N0, tais que 12n ao quadrado mais 3n mais 7 seja menor ou igual a Cn ao quadrado quando n é maior ou igual ao N0. Então, eu tenho que achar dois valores que sirvam, que resolvam essa questão. Eu observo que n é menor ou igual a n ao quadrado, né? Sempre? Não. Com n igual a 1, a partir de 1, né? Se o n é menor do que 1, por exemplo, meio é menor ou igual, é maior do que meio ao quadrado, tá? Para n maior do que 1, maior ou igual a 1, isso é verdade. Então, eu faço aqui assim, ó, 12n ao quadrado mais 3n mais 7 é menor ou igual a 12n ao quadrado mais 3n ao quadrado mais 7. Olha, observa que eu botei aqui o n ao quadrado, tá? Considerando que o n é maior ou igual a 1. 12n ao quadrado mais 3n ao quadrado é igual a 15n ao quadrado mais 7. Então, se n é maior do que raiz de 7, o 15n ao quadrado mais 7 é menor ou igual a 16n ao quadrado. Resultado, eu tenho um valor que é raiz de 7, que é um número entre 2 e 3, então meu n0 pode ser 3, e a minha constante pode ser 15 ou 16. Encontrei os dois valores, tá? Depois a gente faz mais exemplos dessas demonstrações aqui. Ser capaz de demonstrar isso é importante. Esse exemplo é interessante porque eu estou querendo dizer que 12n ao quadrado mais 3n mais 7 é dominado assintoticamente por O de n ao quadrado, que parece interessante, porque essa função aqui nunca é menor do que essa. Entendeu? Mas, pela definição, na verdade, uma domina a outra, tá? Elas têm a mesma ordem. Por isso que eu preciso das constantes C, que aí eu preciso multiplicar esse n ao quadrado aqui por 13, 14, um número assim, para ele poder ser maior. Senão ela nunca vai ser maior do que a outra. Eu vou mostrar isso no gráfico agora. As duas funções. Tem aqui 12n ao quadrado mais... Qual que é mesmo? Esqueci. Peraí. Perdi aqui. 12n ao quadrado mais 3n mais 7. Desculpe. 12n ao quadrado mais 3n mais 7. Ah, eu não sei se eu posso botar assim. Ah, aceito. E na outra, igual a n ao quadrado. Olha para essas duas funções aqui. Mais uma vez, eu vou botar aquela escala do lado de cá. Deixa eu ver. Vai, sumiu. Não entendi. Engraçado. Deixa eu botar X aqui, se muda alguma coisa. Isso aqui é só para... Olha só, aqui dá para ver claramente que quando o x é zero, o n, a preta, que é a função n ao quadrado. Você observa que a outra função claramente é menor do que ela, tá vendo? É maior do que ela. E é maior do que ela em qualquer ponto do domínio. Então, como é que eu posso dizer que essa... Ué, subiu. Como é que eu posso dizer que essa função... Como é que eu posso dizer que essa função roxa aqui domina, que essa função aqui, que é sempre menor, domina a anterior? Eu tenho que colocar uma constante multiplicando ela.
Se eu colocar essa x0 aqui, eu tenho que mostrar a partir de um certo valor, ela assume esse ponto, tá vendo? Só multiplicar por 13 aqui. Na verdade, tem um iniciozinho aqui em que ela é maior, tá? Bom, então, eu mostrei que ela domina, mas eu preciso desses valores para mostrar isso. Bom, analogamente, nós vamos definir o que significa ordem mínima. A definição é análoga, só que em vez de ser maior ou igual, é menor ou igual. Então, ômega, se é a letra grega ômega, de f é o quê? Mesma definição, tá? São as funções, também com o mesmo domínio, mesmo contradomínio, que existe um n0, que é o primeiro valor, e existe uma constante que multiplica, para todo n, se n for maior ou igual a n0, então, C vezes f, que é menor ou igual a g de n. Então, O de f, O de f é o conjunto das funções que f domina assintoticamente. Ômega de f é o conjunto das funções que são dominadas por f. Melhor, funções que dominam f, perdão. Todas as funções dominam. Então, a mesma coisa. É uma função de n, existe uma constante c tal que c de f n é menor. Nesse caso, a função f é dominada assintoticamente pela função g, pelas funções g, né? Ou g é de ordem mínima f. Que g não é menor do que f, é isso que ele quer dizer. Na outra não é maior, como se fosse um limite. E agora é um limite inferior. Tá claro? E a ordem exata, que aí é a letra grega θ, θ maiúsculo. Aqui eu preciso de um N0 e um C1 e o C2. De forma que essa função, g de f, olha, existe uma constante C1 que faz o f ficar menor, e existe uma constante C2 que faz o f ficar maior. Eu vou mostrar isso no gráfico, que é também interessante. Eu vou pegar essas duas funções aqui, uma domina assintoticamente a outra. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas funções aqui. Mas você vai observar que elas andam bem juntinhas. Como é que eu posso dizer que as duas são de ordem exata? Eu vou apresentar aqui, olha, essa função assim, e aqui eu vou apresentar olha que essa função aqui, não consigo mudar, eu esqueci como é que muda a cor disso aqui. Não lembro, esqueci mesmo. Observa aqui, olha, esse aqui é o lance do C1 e do C2, tá vendo? Eu digo que a função x² mais 3x mais 7 é de ordem exata x², por quê? Porque existe uma constante, olha, observa que essa azul clarinha aqui, é sempre maior do que a roxa, e a vermelha é sempre menor. E eu estou multiplicando a mesma função. Isso só é possível, gente, porque essa função é uma função quadrática, as duas funções são quadráticas. Por isso que elas são da mesma ordem máxima. Se uma delas tivesse um expoente maior, por mais que eu botasse uma constante pequena aqui, uma hora ela ia alcançar. Se eu fosse uma função x1, x elevado a 2,1, tá? Um expoente bem pequenininho, o vermelho, né? Por mais que eu tivesse olha só, vai chegar uma hora, se você procurar, você vai encontrar, que a função vermelha vai ultrapassar a outra. Mesmo que o expoente, tá vendo aqui que ela ultrapassou? Ó, a função vermelha aqui já é maior, tá vendo? Em algum momento, lá no 22.000, mas em algum momento ela vai ultrapassar a outra. Então, a função x elevado a 2,1 não é de ordem máxima x². Ela é de outra ordem. Ela domina assintoticamente a outra, mesmo que essa diferença seja muito pequena. Tá bem?
Então, nesse caso, vale a pena observar, olha, G está limitada abaixo por C1 vezes F e acima por C2 vezes F. Tem que achar as duas constantes. Uma que controla por cima, outra por baixo. Olha que interessante. A ordem O de F, interseção ômega de F, é θ de F. Por quê? Porque essa O de F são as funções que F domina. Ômega de F são as funções dominadas por F. Não, as funções que dominam F, perdão. Quais são as funções que F ao mesmo tempo domina e que também dominam F? As funções que são da mesma ordem de F. No caso, gente, uma mesma ordem é todas as funções quadráticas, todas as funções cúbicas, todas as funções lineares, todas as funções exponenciais da mesma base, assim por diante. Se G pertence a O de F e F pertence a O de G, então G pertence a θ de F e F pertence a θ de G. Se G pertence a O de F, quer dizer que F domina G. Se F pertence a O de G, quer dizer que G domina F. Se F domina G e G domina F, então uma domina a outra, elas são da mesma ordem exata. Tá bem? Elas têm a mesma taxa de crescimento assintótico. Bom, vocês viram o material que eu apresentei na aula passada, em que eu apresentava para vocês o conceito de relações, e eu disse que tem dois tipos de relações especiais, as equivalências e as ordens. Quem não olhou, tem um material escrito lá na plataforma sobre isso. Aqui eu vou indicar essa relação por esse símbolozinho aqui, tá? Só aqui. A gente diz que as duas funções têm a mesma taxa de crescimento assintótico. Aí eu lembro que eu falei lá, uma relação R pode ser reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica. No caso, só nos interessa aqui a reflexiva, simétrica e transitiva. Por quê? Porque uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva é chamada de equivalência, relação de equivalência ou simplesmente uma equivalência. Então, o que é ser reflexiva? Quer dizer que todo elemento do conjunto se relaciona com ele mesmo. O que significa ela ser simétrica? Se x se relaciona com y, y se relaciona com x. E o que ela ser transitiva? X se relaciona com y, y se relaciona com z, então x se relaciona com z. Então, eu dei exemplos, disso eu falei na aula passada, não vou repetir aqui, de classe de equivalência. Um exemplo que eu não citei lá, mas que é o segmentos de reto orientado. Segmentos de reto orientado, que tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, compõe um vetor. É uma das maneiras de se definir vetor, que é muito útil, por exemplo, para o conceito de grandeza vetorial na física. E esses segmentos, o vetor, na verdade, não é um segmento orientado. É o conjunto de todos os segmentos que têm a mesma direção, o mesmo módulo, o mesmo sentido, é que compõe, na verdade, o vetor. Então, o vetor é uma classe de equivalência. Todos os segmentos ali, eles têm essa relação com todos os outros segmentos. O vetor é um conjunto de segmentos de reto. Tem outras maneiras de definir também. Existem relações humanas, existem qualquer relação que define classes de pessoas, tá? Todas as pessoas nascidas no mesmo mês, todas as pessoas do mesmo signo, todas as pessoas que nasceram na mesma cidade, esses grupos, assim, que todo mundo se relaciona com todo mundo, por ela ser transitiva, né? Como são as classes de equivalência, tá? Então, essa relação que diz que duas funções são de mesma ordem de crescimento, mesma ordem assintótica, constitui uma equivalência sobre o conjunto de todas as funções de n em n. Então, ela é reflexiva por quê? Porque f de n é sempre menor ou igual a c vezes f de n. Sempre tem uma constante igual a 1. Com n0 igual a 0 e c igual a 1. Então, está provado que a função é dominada assintoticamente por ela mesma. Tá? Ela é simétrica, por quê? Porque f de n é menor ou igual a c1 vezes g de n, e gn é menor ou igual a c2 de f de n, então, isso sempre acontece. Por quê? Basta fazer o C1 ser o inverso do C2, só passar o C1 dividindo onde ele está multiplicando. Então, toda função, se f é dominado por n, se f é dominado por g, g é dominado por f também. Ele é transitiva. Se f é dominado por g e g é dominado por h, f é dominado por h. Só multiplicar. F é menor ou igual a essa constante aqui, achei a constante,
que chega em G, e G tem uma outra constante. Então, F dominado por H, porque tem essa constante C1 vezes C2 aqui. Então, eu posso falar em ordens assintóticas. Uma ordem assintótica é uma classe de funções em que todas elas são dominadas umas pelas outras. Em outras palavras, todas elas têm a mesma taxa de crescimento, tá? São dominadas assintoticamente a partir de um certo valor. Aí, senti todas as funções quadráticas, todas as funções cúbicas e assim por diante. Bom, existe uma característica nas equivalências, que é a gente se referir a uma classe, identificar uma classe por um representante da classe. Um elemento da classe é suficiente para identificar a classe inteira, porque justamente as classes são disjuntas. Então, um elemento já sei quem é. Exemplo disso é os vetores. Acabei de dizer que o segmento de reta, os segmentos de reta, todos que têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, constituem uma classe de equivalência chamada vetor. Normalmente, nós referimos o vetor como por aquele segmento que tem a origem no ponto O, na interseção dos dois eixos. E aí você estica aquele segmento ali e, em seguida, você identifica só pelo ponto de extremidade, porque você sabe que a origem está aqui no zero. Mas se na hora de fazer uma operação com esse vetor eu precisar transladar esse vetor para outro lugar, eu não deixo o vetor que vai do 0, 0 até o 1, 2, por exemplo. Eu posso colocar ele lá em cima do 1, 2 até o 2, 4, que eu vou ter o mesmo vetor, precisamente o mesmo vetor, não é o mesmo segmento. Então, qualquer um dos segmentos serve como representante do vetor. Ou seja, qualquer elemento de uma classe de equivalência serve como representante daquela classe de equivalência. Aí, normalmente, na hora de representar, a gente escolhe a função mais simples. Todas as funções de primeiro grau pertencem a uma classe, a uma ordem assintótica, a uma classe de equivalência. Então, O de n é a mesma coisa que O de 3n, que O de n menos 1, que O de 4n menos 5. Todas elas são da mesma ordem. Então, por convenção, por simplicidade, por economia, a gente escolhe o representante mais simples, que é o próprio n. E se for cubo? N ao cubo. A O de 3n ao cubo mais 5n é a mesma coisa que O de n ao cubo. Teta de n ao cubo, ômega de n ao cubo. Então, eu escolho, normalmente, representa mais simples. Então, o que eu posso dizer agora é o seguinte, ó, aquele algoritmo ali é O de n ao cubo. O que eu estou dizendo com isso? Que a função de complexidade daquele algoritmo é limitada assintoticamente pela função n ao cubo. Informalmente, posso dizer que ele nunca vai ficar muito longe de n ao cubo. Eu disse que O de n ao cubo quer dizer que ele é limitado superiormente. Se eu disser ômega de n ao cubo, quer dizer que ele é pelo menos tão grande quanto n ao cubo. Então, olha, funções polinomiais se classificam pelo grau. O de n ao cubo, etc. As funções podem ser limitadas superiormente ou inferiormente por polinômios. No caso, eu falei para vocês, tem função que é de ordem máxima polinomial, é chamada polinomial, mas ela não é polinomial. Um exemplo muito comum é essa função aqui, n log n, log base 2, que é o que nós mais vamos usar aqui. N log n é uma função. É transcendente, porque eu tenho um logaritmo aí no meio, mas ela é dominada, ela domina assintoticamente o n, e ela é dominada assintoticamente por n ao quadrado. Qualquer função quadrática, uma hora vai passar n log n. E a n log n, uma hora vai passar qualquer função linear, função de primeiro grau. Logo, existe essa relação aqui, tá? Por isso que a gente diz que o n log n, O de n log n, é uma função polinomial. Não é uma função polinomial, mas ela é limitada superiormente por um polinômio. Aí eu não vou provar aqui para vocês, mas funções exponenciais sempre dominam os polinomiais. Qualquer que seja o n, qualquer que seja o a, x elevado a n sempre vai ser dominado assintoticamente por qualquer coisa elevada a x. É uma função exponencial. Não importa tão grande. Lembra do exemplo que nós mostramos lá no início. Essa aqui é um 1000n, começa grande, começa valendo 1000, 2000, 3000. Essa aqui começa humilde, 2, 4, 8, 16. Mas em algum momento ela alcança.
Outro aspecto importante disso, tá? Que não vamos esgotar aqui, são as operações com algoritmos. Você pode fazer, compor um algoritmo. Dois exemplos. Quando você compõe dois algoritmos, significa que um deles está sendo executado dentro do outro. Por exemplo, na ordenação de strings, eu tenho dois algoritmos. Eu tenho um algoritmo que executa a ordenação de, não é ordenação de strings, é ordenação de listas de strings, tá? Para comparar uma string com outra, eu executo um outro algoritmo. Então, se eu considerar que a minha operação elementar é a comparação, eu tenho uma função. Mas como para comparar duas strings eu tenho que usar um outro algoritmo, que inclusive é de ordem linear, ou de n, né? Eu multiplico as duas funções. Porque toda vez que eu for executar uma comparação, eu tenho que executar um outro algoritmo. Então, quantas vezes eu for executar uma comparação, quantas vezes eu vou executar aqui a função de comparação de dois algoritmos. Então, a função de complexidade vai ser o produto dessa função de complexidade do algoritmo F, que é a ordenação, pela complexidade do algoritmo G, que é o algoritmo de comparação de strings. Quando eu concateno dois algoritmos, eu coloco os dois em sequência, executo um, em seguida executo o outro, o resultado é que a função de complexidade é a soma dos dois, né? Só que essa soma aqui, na verdade, vai ser a máxima das duas. Por quê? Se um n ao quadrado, um n ao cubo, o outro é n ao quadrado, n ao cubo mais n ao quadrado é O de n ao cubo. Tá? Por isso que eu pego a máxima das duas aqui, que é a mesma coisa. O de n ao cubo mais n ao quadrado é O de n ao cubo, pura e simplesmente. Então, a gente diz que um algoritmo é polinomial, não se preocupe, nós vamos voltar nesse conceito mais para frente, muitas vezes. Se a função de complexidade dele é uma função polinomial de tamanho da entrada, ou se, ao menos, ela é limitada superiormente por um polinômio. Então, o algoritmo bubble sort, né, da bolha, esse é um algoritmo bem determinístico e a complexidade dele não depende da qualidade da entrada. Não importa se a lista que ele recebeu está ordenada, não está ordenada, está mais ou menos ordenada, ele vai executar exatamente os mesmos passos, que são, você sabe, n vezes n mais 1 sobre 2, que é uma função dominada sintaticamente por n ao quadrado. Então, a gente diz que o algoritmo da bolha é um algoritmo O de n ao quadrado. A busca binária, você sabe o que é? Posso até mostrar para vocês depois isso. Você sabe que ela é um log n, log base 2 de n. Isso aí, log base 2 de n, ou qualquer log de n, é dominado assintoticamente por n. Dominado estritamente, né? N não domina assintoticamente log n. Então, ele é sempre menor nesse sentido que eu estou falando. O algoritmo de caminho mínimo de Floyd-Warshall, não o Dijkstra, mas o Floyd-Warshall, aquele que acha todos os caminhos mínimos do gráfico, não apenas um, ele é um algoritmo O de n ao cubo. O da ordenação por intercalação é o O de log n, tá? Que é aquele de merge sort. N log n, no pior caso. Mas alguns algoritmos não são limitados superiormente por polinômio. Então, geração do conjunto potência. Por exemplo, o que é geração do conjunto potência? O conjunto potência é o conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto. Gerar o conjunto potência é gerar todos os subconjuntos de um conjunto. Esse é aquele tipo de algoritmo que não pode ser melhorado, tá? Quando a gente estiver falando de classes de problemas, eu vou voltar a falar nisso. Tem algoritmo que não pode ser melhorado porque o tamanho da entrada já é um tamanho exponencial em relação ao tamanho... Desculpa, o tamanho da saída é exponencial em relação ao tamanho da entrada. Aqui, eu tenho que produzir 2 elevado a n conjuntos. É claro que eu não vou fazer isso em tempo polinomial, porque o tamanho da saída já é... Só para escrever a saída, você já tem um tamanho exponencial. Então, não tem... mesmo que eu fosse um algoritmo mágico que me desse a resposta em tempo zero, em tempo constante, ainda assim eu teria que escrever a saída do algoritmo. No caso do ciclo hamiltoniano força bruta, esse primeiro exemplo aqui é um exemplo interessante, porque existem problemas cuja saída é exponencial em relação à entrada. Então, não tem jeito de eu achar um algoritmo polinomial para resolver isso. Já o segundo, eu falei do força bruta, que o ciclo hamiltoniano é um problema NP completo. Eu sei que vocês sabem mais ou menos o que é, mas é um problema, na verdade, a gente não tem certeza absoluta que não existe um algoritmo
eficiente, polinomial para resolver. Mas eu citei aqui o força bruta. O que é o força bruta? Aquele das cidades, né? Quantas sequências diferentes, quantas permutações diferentes, quantos caminhos diferentes eu tenho entre aquelas N cidades? N fatorial. Se eu gerar todos esses e procurar qual que é o menor, eu resolvi o problema do ciclo hamiltoniano. Só que isso é um algoritmo que é N fatorial. E N fatorial domina assintoticamente qualquer exponencial. Então, certamente não é um bom algoritmo. Tá? Alguns algoritmos são classificados assim. O quicksort, por exemplo, é um algoritmo cujo comportamento depende da qualidade da entrada. Então, no caso pessimista, o pior caso dele, depois nós vamos olhar com mais, mas vocês já estudaram isso também lá em ED2. O caso pessimista dele é θ de n ao quadrado. O que é P de n? É o pior caso para esse algoritmo. No caso médio, lembra que o caso pessimista é determinístico. O pior caso para ele é esse caso aqui, ó, que a lista já está ordenada. Qual é o caso médio? O caso médio é necessariamente probabilístico, necessariamente estocástico, a gente pode dizer assim. Então, a análise tem que ser estocástica. Como eu disse para vocês, essa análise muito raramente é feita. Mas eu já sei que no caso médio, o quicksort já rodou tantas vezes que nem que fosse por estatística você podia saber que no caso médio ele é n log n. E a complexidade geral dele, eu chamo C de n, a complexidade geral. É dominada assintoticamente por n ao quadrado e domina assintoticamente n ao cubo. Então a função dele fica entre uma e outra. Tá? Repara que ela não é uma função que fica entre uma e outra. A complexidade geral não é uma função determinística. Uma função fechadinha. E o insertion sort? Não sei se vocês lembram dele. É aquele algoritmo que você faz, você quer ordenar um baralho, você pega o baralho e vai mantendo ele em ordem e vai colocando cada carta na posição dela. Geralmente, como a gente faz quando vai jogar buraco, né? Vai abrir aquele leque de cartas na mão, pegou uma carta nova, você vai inserindo elas ali. Nesse caso, o algoritmo é o seguinte, se a lista já estiver ordenada, ele ordena diretamente, ele vai acrescentando um elemento depois do outro. Então, o caso otimista dele, o caso ótimo, no pior caso, ômega de n. A complexidade geral fica sempre entre ômega de m e ômega de n ao quadrado. Não sabemos qual é o caso médio, que dependeria da distribuição das cartas que estão entrando, tá? Dos elementos que estão entrando. Mas ela não pertence à ordem máxima de n ao quadrado, porque o caso otimista é ômega de n. Ok? Bom, qual que é a vantagem? Agora que eu entendi o que é uma classe, uma ordem de funções, né, uma ordem assintótica, eu percebo que chamar uma função que a complexidade do algoritmo em vez de dizer que a complexidade dele é 12n ao quadrado mais 20n ao cubo, eu digo que é simplesmente O de n ao quadrado. Qual é a vantagem disso? Eu estou ocultando informação. Suponha que eu tenha uma função de complexidade exata, que seja essa aqui uma função quadrática. Eu digo que ela é da ordem assintótica O de n ao quadrado. Existem esses coeficientes aqui do n, ou essas parcelas aqui de ordem menor do que 2, elas podem vir de detalhes do algoritmo que uma análise mais superficial poderia ignorar. Então, detalhes menores do algoritmo. Esse 7 a mais aqui não faz tanta diferença quanto esse 3n ao quadrado. Eu já mostrei para vocês lá atrás. Então, na verdade, o que me interessa, o que vai crescer mesmo aqui é esse termo de n ao quadrado. Por isso que a gente diz que ele domina os outros, tá? E uma vez que você identifica o gargalo, o que é o gargalo? É o ponto onde o algoritmo, o ponto que segura o desempenho do algoritmo. Aí você pode deixar de lado esses detalhes, essas constantes, e que eles se ocultam pela notação O. E aí eu consigo comparar dois algoritmos de forma mais eficiente. Mas, às vezes, a própria notação Big O, que a gente fala, oculta detalhes que são importantes. Por exemplo, se um algoritmo opera no local, ele não faz cópia da estrutura para outro lugar, no caso do algoritmo de ordenação, ele tem uma eficiência que fica oculta. Imagina que um algoritmo como merge sort, por exemplo, ele tem que copiar várias instâncias da lista, cada cópia dessa tem um custo computacional. E isso não aparece nessa anotação aqui. Então, e às vezes a gente tem que olhar não só para a ordem da função de complexidade do algoritmo, mas também para a própria função
explicitamente. Então, as perguntas que a gente podia dizer, será que polinomial sempre é melhor? Será que uma função de grau de ordem exata, n elevado a 100, seria boa? Será que essa exponencial aqui, 1,012 elevado a n, é um número muito perto de 1? Uma função que, embora seja exponencial, ela demora muito a crescer. Será que, eu falei para vocês, ninguém vai gastar tempo se preocupando em implementar um algoritmo eficiente para ordenar uma lista de 10 elementos. Mas uma lista de 1 milhão de elementos faz muita diferença. Então, onde que esse algoritmo aqui vai começar a ser pior do que um outro, por exemplo, de tempo linear? Vai demorar muito. Então, existem exceções também para essa regra. Tá bom? É isso. Espero que tenha ficado claro. Peço desculpas pela falha técnica. Estou à disposição para esclarecimentos. Como não há nenhum, a gente encerra por aqui. Eu vou parar a gravação. Desejo uma boa noite a todos.